gauchada amiga, a partir de agora estamos abrindo as porteiras para mais um programa Bate Casco aqui pelo Dayplay, Facebook do Jornal Diário do Iguaçu. Por aqui, César da Luz, esse gabrelense de pago e de querência essa Chapecó amada, né, que trazemos no coração e nos acolhe já há muitos anos. Manifestar a gratidão ao senhor, a senhora, a guria que nos acompanham, que comentam, que compartilham a nossa programação. Muito obrigado. E hoje estamos faceiro, que nem piada e bombacha nova, novamente recebendo visita. E desta feita, mais um Taura aqui de Chapecó, né? Ele vai contar a sua trajetória e veio do Rio Grande. Né? Falo de Homero Franco, pseudônimo, né, a escritor, Mano Terra, radialista, homem de comunicação, que em 2023 recebeu aí homenagem, né, por mais de 50 anos de serviços na comunicação da imprensa catarinense. É maravilha! E recentemente também recebeu aí uma comenda, uma homenagem na Câmara de Vereadores aqui de Chapecó. Claro que durante a sua trajetória de sucesso, muitas outras homenagens ocorreram, né? Que certamente está guardada no coração. Mas só para vocês, né, terem aí uma breve apresentação do que nós, do homem, né, que nós estamos recebendo, do gaúcho que nós estamos recebendo hoje aqui. Então ele vai falar aqui um pouco da sua trajetória, depois nós vamos falar de tradição. Foi fundador de CTG, de grupos aí, né, da tradição gaúcha, poeta, meu Deus do céu, um grande Taura mesmo, como dizia Jaime Caetano Brau, né? O seu Buenas, seu Homero, Buenas. Povo que é. Buenas acompanha o Bate Casco. Buenas e Bispalho. Buenas e Bispalho. Muito obrigado por nos convidar para conversarmos um pouquinho aqui no seu programa, que eu gosto muito. E saudar os meus amigos que estão por aí, que são muitos. Muitos já subiram, o que me dói bastante. Mas eu gostaria de encontrá-los por aí, tomar um chimarrão, tomar um trago de pinga, tomar um chopinho, um copo d'água. Também, né? Por que não? Estamos tomando aqui. Pois então, 85 anos de estrada, meu amigo. 85 anos. E à disposição de um guri. Mais ou menos. Ela, puxa. Mais ou menos. Cheio de projetos, gente. Depois nós vamos falar aí dos projetos que ele tem aí. E o senhor é natural da onde? Nos conte assim um pouquinho da sua trajetória. Eu nasci em Bozano. Bozano. Que na época era distrito de Juí. Depois eu tentei trocar minha certidão de nascimento. Não dá. O cartório não aceita porque era Bozano e tem que continuar. Aliás, Bozano era Ijuí e o meu certidão tem que continuar Ijuí. Mas eu adoro mesmo assim a minha cidadezinha, que eu não amo, porque eu quase não fiquei lá. A minha cidade natal é Chapecó. É? É Chapecó. Opa! Cidade adotada. Que tal, hein, gente? E o senhor tem, além da comunicação que a gente diz a comunicação social, o rádio que o senhor trabalhou também, né? Trabalhou também em jornal impresso. Jornal impresso, revista impressa e um pouquinho de TV também. Um pouco de TV. Quando eu estava na OSESC, Organização das Cooperativas de Santa Catarina, nós tínhamos um jornal chamado, como é que chamava o jornal? Elo Cooperativo. Elo Cooperativo. E aí criamos um espaço de TV com o mesmo nome e apresentávamos esse programa lá na TV
RBS. Aos sábados de manhãzinho, né? E o senhor sai de Juiz e vem direto para Chapecó? Não, César, eu fui buscado por um empresário de Palmitos. Palmitos, isso 1900 e o quê? 61. 1961. Estava abrindo a Rádio Entre Rios e ele precisava um profissional eclético, polivalente. E ele saiu de caminhonete, atravessou o Uruguai e se foi. Palmeira das Missões, Três Passos, por aí, perguntando onde é que ele poderia contratar um radialista que fizesse transmissão externa, futebol inclusive, olha aí, noticiário, redator e que também ajudasse a vender. Vender publicidade. Parou em 3 de maio. Eu estava lá, fazia minhas refeições num restaurante perto da rádio, que era hotel também, e ele se hospedou lá e perguntou para a dona Terezinha, que era a dona, se ela conhecia alguém que tinha essas características. Ela disse, claro, o Homero. Ele disse, como é que eu faço para falar com ele? Não te preocupa, senta ali numa mesa aí do bar, que daqui a pouco termina o jornal falado e ele vem almoçar. Quando eu entrei, ela disse, tem um senhor te esperando aí. Fui lá, cumprimentei ele me se explicou e me fez a proposta. Me deu 5 vezes o que eu ganhava. Barbaridade. Que proposta, hein, tia? Que proposta. E ainda consegui botar mais dinheiro com as publicidades que eu também angariei. Ganhava. Era o radialista famoso, era o Bonner de Palmitos, né? Eu entrava na loja, seu Homero, quer tomar um copo d'água, tomar um mate? Não, eu vim aqui oferecer um espaço na minha rádio. Claro, quanto é que custa? Pronto. Vendia que nem água. E de lá eu fui trazido para cá pelo Serafim Bertazzo. Serafim Bertazzo. Serafim Bertazzo. Eu me elegi vereador lá. E o Serafim estava por lá, visitando a cidade. Sentou-se com o partido, que era o meu, né, também, o mesmo partido do Serafim. E o jornal Folha do Oeste, fundado lá em Palmitos, estava na mesa de centro. Ele olhou, pegou o jornalzinho e disse, mas escuta, você é o diretor do jornal? Sou, doutor Serafim. Mas eu não aceito que a cidade satélite tenha um jornal e a matriz não. Pois vou fazer o quê, né, doutor Serafim? Diz, eu te levo com jornal e tudo. Me deu um emprego, assessor de imprensa, e eu trouxe o jornal para cá, 65. 1965. Fiz aqui 12 anos de Folha do Oeste e 10 anos de Alfa, Cooperativa Alfa. Quanto ao cooperativismo, diz que o senhor foi eu vi na homenagem ao senhor da imprensa catarinense, foi homenageado, eu vi que se falou lá que o senhor transformou a comunicação cooperativista. Um método de comunicação com o associado. A cooperativa tinha 5.000 associados quando eu entrei. 3 anos depois estava com o dobro. Estava mais de 5.000, estava com mais de 10.000, estava com 12.000 associados. E eu sempre digo, né, que você tem que saber como é que você vai, né? Se você vai conforme se requer o público, ou você vai de avião a jato, às vezes vai de burrinho de São José. Né? E eu ia de carroça. Importante reconhecer, eu ia de carroça, na verdade Fusca, né? Exato. Eu criei a pré-assembleia.
foi o método revolucionário para o cooperativismo. Pré-assembleia. Uhum. O que nós fazíamos? Convocava pela rádio. A rádio era o veículo da comunicação, porque não tinha outro. A TV não chegava lá, os jornais não chegavam lá, as revistas não chegavam lá, mas o rádio chegava. Sim. Então eram 5 emissoras a transmitir um boletim de 5 minutos no horário do almoço, que é quando o agricultor senta para ouvir rádio. Depois ele vai dormir um pouquinho e depois ele vai trabalhar. E não tinha transistor nesse tempo. Tudo válvula. O radinho de pilha era ligado na bateria. Ah, tá. Na bateria. Tinha cidades aí, regiões, que não tinham nem energia elétrica. E eu convocava uma reunião no salão da igreja e aparecia lá com um data show para fazer uma... Não era data show, era um projetor de slide para fazer uma apresentação da cooperativa e eleger um líder. Esse líder vinha nas reuniões da cooperativa com a despesa paga. Então, uma vez por mês ou cada 60 dias, eles vinham todos, eram 500 e poucos líderes, sentavam com a diretoria e depois voltava lá na comunidade e contava o que houve. Esta foi a revolução. Porque a cooperativa até então não tinha esta comunicação, essa interface. Né? Então, foi assim que a gente conseguiu o milagre de ser convidado pela OSESC para fazer no estado inteiro esse trabalho. Foi assim que eu fui para Florianópolis. E a OCB andou me tentando também, me levou, só que eu não fiquei porque Brasília não dá para viver, né? Eu fiquei uma temporadinha lá e voltei e continuei trabalhando em Santa Catarina. A ver, né? Como é importante a comunicação, né? Saber chegar ao seu cliente, chegar ao associado. Falar a língua dele. Falar a língua dele. Tá aí, ó, vamos aproveitando as lições aí, né? Saúde. E nós vamos chamar os comerciais aí e vamos continuar falando aqui com Homero Franco. Buenas, meus amigos, Samuara e Shell, V-Power 100% de limpeza dos resíduos. E o Samuara com uma estrutura fantástica que só os grandes postos do país têm. Com Samuara e Shell, você sempre vai mais longe, tchê! Dom Bosco Joalheria e Ótica, no coração de Chapecó. Dom Bosco, presente que não dá pra esquecer. Dom Bosco. Dom Bosco. Ah, lá, puxa, tia Picucha, nosso parceiro no mais, recebendo este taura aqui, Homero Franco, e aí, pseudônimo aqui dele, né, escritor Mano Terra, aí, ó, autor dessa maravilha aí, Raízes da América Gaúcha. E olha, tem poesia, tem história, aspectos ali sociais, econômicos, de grande valor, de um aprofundamento. Olha, que vou lhe dizer, viu? Eu, inicialmente, pedi emprestado esse aqui para o meu pai, que o senhor deu aqui para ele, ó, em 2 de setembro de 2001, em Lages. Ele estava declamando e encontrou o senhor lá, eu acho que até declamou a poesia sua lá. E aí o senhor deu esse livro. E olha aqui, agora eu vou me gravar aqui, ó, ao meu amigo e colega César da Luz, com respeito e admiração, Chapecó, aqui, ó, 2025. Tá aí, ó, agora o meu. Mas esse gaúcho lá de Juí veio para Palmitos, veio para Chapecó, e aí foi trabalhar lá na OSESC, né, no litoral, e aí faz brotar todo esse amor à cultura gaúcha
E, inclusive, andou fundando lá entidades tradicionalistas. Como é que conte para nós ali o que ocorreu? César, a Epagre, onde eu também trabalhei, depois da OSESC, editei a revista Agropecuária Catarinense. 12 anos de estrada. Nós éramos, e ainda acho que o quadro atual tem muito gaúcho. Celívio. Celívio é um deles. Tem muito gaúcho. E nós inventamos lá um curso de dança. E no fim do curso de dança, alguém levantou a voz e perguntou que fui eu. E aonde é que nós vamos dançar essas coisas maravilhosas que nós aprendemos? Ah, pois é, né? Então vamos fundar uma sociedade gauchesca. E eu saí na frente e ganhei para patrão. Fiquei 4 anos de patrão do Grupo de Arte e Cultura Ilha Chucra. Grupo de Arte e Cultura Ilha Chucra, tchê. Sou patrono do Ilha Chucra, com muita honra para mim. Que maravilha. E aí vem a ideia, nessa Florianópolis. época, quase 30 anos atrás, havia um entendimento de que o gaúcho era o Rio Grande. Olha aí. E eu continuava dizendo, não, tem gaúcho na Argentina, no Uruguai, no sul do Paraguai. Foi assim que eu criei o livro Raízes da América Gaúcha. Fiz uma cuia, porque para mim os 2 maiores símbolos do gaúcho é o mate e é a bombacha. A bombacha veio na Guerra do Paraguai, presente da Inglaterra, e as 3... Como é que o senhor atribui na história? A coisa era assim, ó, em 1863, o Brasil tinha perdido a Guerra do Paraguai. O França tinha ganho, o Solano Lopes tinha ganho a Batalha de Curupaiti, e acabou a guerra. Opa! 8 anos antes do último fim dela. Aí a Inglaterra, que tinha o maior interesse na destruição do Paraguai, porque o Paraguai nesse tempo aí estava competindo com a tecelagem que vinha da Inglaterra, mandou avisar o imperador Pedro II que o que faltasse podia dispor da Inglaterra para continuar a guerra. E o Pedro disse, eu quero navio, eu quero dinheiro, farda, e nós vamos continuar a guerra. Foi assim que recomeçou a guerra, principalmente com alguns navios, alguns canhões que vieram de lá. O meu bisavô veio com os canhões, pai da minha avó, Weber, veio com os canhões Krupp, e ficou por aqui. Não foi embora, tanto que ele criou a minha avó e filha dele com Saraiva. Depois essa é outra história que envolve o Comercindo e no exílio da minha família para a Argentina, onde nasceu meu pai. Bom, eu resolvi fazer uma pesquisa e escrever um livro para mostrar, entre outras coisas, a Guerra do Paraguai. E a bombacha veio junto com os donativos da Inglaterra e foi distribuída para os cavaleiros do Rio Grande, que eram voluntários da pátria, e mais os baianos que montavam em égua, porque o gaúcho do Rio Grande não queria montar em égua. Aonde se viu? Eu vou andar a cavalo numa égua. Mas que o baiano montava. Uhum. Tá? E a bombacha foi distribuída como farda. Eu tenho foto
dos Dos guerreiros voluntários de da bombacha. pátria. Só que a bombacha que veio lá é da Crimeia, a origem da bombacha. Era do final da Guerra da Crimeia ali e aproveitaram a sobra. Naquele momento lá, Fardamento. a Inglaterra se apropriou do que havia de recursos do inimigo, botou dentro de um trem e levou para Londres. Só que a bombacha da Crimeia era de uma cor só e colorida. Então eu encontro gaúchos do Rio Grande, das tropas do Osório, de bombacha rosa, de bombacha amarela, de bombacha azul. O azul tudo bem, né? O azul mas rosa e amarela não, né? Já. Mas eles aprenderam a usar a bombacha e ela se eternizou no campo pela praticidade do cavaleiro. Uhum. Porque agora tu imagina, o cavaleiro andava enforquetado no cavalo, com aquelas calças justas. Imagina você cavalgar com a calça apertada. De jeito nenhum. Rebentava Né? tudo. Rebentava de jeito tudo. nenhum. Aquela região... Outro dia não, essa semana, eu vi que o senhor postou lá no Facebook que um site lá, o pessoal colocou lá que o surgimento do gaúcho primitivo, o surgimento do gaúcho, se deu com o site lá, falou, do espanhol e a mulher indígena. E o senhor acrescentou que também o português e outras etnias, claro, né? Porque aqui... aquela foto que eu botei lá no Facebook é de um gaúcho que é negro com índio, é o Cafuso. E vinham os bandeirantes para cá para levar os índios como sim, escravos, e vinha tomando contato inglês, com as mulheres e o tudo. aventureiro inglês que circulava pela Pampa também estuprava as índias, porque não tinha mulher, César. Esses caras precisavam do sexo, o sexo é inerente ao ser humano, né? E aí a índiazinha circulando por ali, porque elas eram viúvas dos guerreiros de Caguaté, da destruição que houve na 10 na de guerra. fevereiro de 1756. Em 1h15, 1.500 índios foram guerreiros mortos. guaranis destroçados pelas canhoneiras dos exércitos unidos de Espanha e Portugal. Então essas índias, seus filhinhos menores, os idosos, foram expulsos das missões. Não serviam para nada, era despesa. Uhum. Então o que eles enxotaram eles, mapa abaixo, eles foram viver abaixo do Ibiqui, na barranca do Uruguai, sobrevivendo do peixe. E uma coisa que o senhor falou também, que às vezes a gente não se atém, porque se fala muito assim, do surgimento do gaúcho, o gaúcho homem, né? Mas a mulher também nascia. Nascia a mulher também, nascia só e homem, essa né? também entrava para o estupro. Não nascia só Aí homem. já era rejeitada pela tribo, porque era... mãe de outro ser humano descendente do primitivo, né? E esse primitivo sobreviveu graças ao couro. Ele abatia o animal a campo, tirava o couro e levava para o porto através de jangadas pelos rios, né? Os rios correm para o mar e ele chegava lá no mar, sim, com uma jangada carregada de couros para vender. Assim ele nasceu, ele ganhou o nome de Xangador. Xangueador. Porque era para ser jangadeiro. Danças birivas. Era para ser jangadeiro, mas como o espanhol não tem essa palavra e o J não existe para eles, o J tem som de CH, acabavam chamando de Xangador. Xangador é o precursor do gaúcho. Sobreviveu desta maneira, vivendo
lutando, se arrebentando contra os aventureiros que vinham armados de arma de fogo, né? Mas ele aprendeu a lidar com o facão, com a faca, e era imbatível. E esse sentimento de liberdade, né, que o gaúcho traz desde a sua essência, né? Vem dali, porque ele era dono da Pampa. O estrangeiro tinha medo de atravessar a Pampa porque ele podia ser atacado, né? E era atacado por um valente que sabia brigar. Então, mesmo que ele tivesse uma pistola para mas a pistola naquele tempo era carregada pela boca. Então o cara dava o primeiro tiro, se não acertasse, estava frito. Mas aqui, ó, gente, falando aqui do livro, né, que eu estava aí comentando antes, eu estava folheando aqui, peguei antes aqui, ó, do pioneirismo catarinense. A gente é muito ligado às coisas do Rio Grande, né? Eu sou gaúcho, sempre acaba puxando assim a brasa pro assado. Acho que foi ele que inventou o rodeio. Mas a gente, olha aqui, ó, terminada a guerra, bom, o seu Pedro II, Homero Franco terminada a guerra, o Pedro II e sua esposinha eram jovens. O Pedro casou com 14 anos. Vieram para o sul, que tinha terminado a Guerra Farroupilha. Dom Pedro II. E ele se hospedou em Florianópolis e foi conhecer águas da Imperatriz, onde a Imperatriz tomava banho, e ganhou o nome de água Santo Amaro da Imperatriz. E aí inventaram um rodeio de demonstração em São José. Tá aí, a poesia tá aí, você disse que ia aqui, ó, só, ela, né? só um verso aqui, ó. Com sua licença, patrão, venho chegando de longe, do fundo da história, onde os fatos cimentam os feitos. Venho render meus respeitos a essa estirpe valorosa que ficou pé corajosa nas conquistas do direito. Quando a pátria se formava no rumo meridional, num papel fundamental coube aos catarinenses ser base do avanço crescente. Por esse apoio prestados, seus portos foram marcados por bombardeiros frequentes. Pois bem, aí já... O que nós vamos oferecer para o Pedro II para entreter o casal? Inventaram de trazer os cavaleiros lagianos, especialistas em doma, laço. Os lagianos. Os lagianos, mas sim. Doma para trabalho, não para rodeio. Sim. Não era uma competição. Era uma demonstração. E aí tinha a castração, aí tinha todo o trabalho do campeiro, né? Isso foi demonstrado ao Pedro num rodeio que aconteceu em Campinas, no bairro Campinas. Hoje está povoado, naquele tempo era um descampado, né? E o Pedro ficou conhecendo a versatilidade do cavaleiro, que na verdade o lagiano também é gaúcho, você sabe disso. Então aqueles cavaleiros que vieram fazer a demonstração para o Pedro II, no fundo eram gaúchos. Mas o primeiro rodeio da história dos rodeios, rodeio que nós conhecemos, não o paulista, o rodeio aqui do sul, aconteceu em 1846, né? Em Campinas, São José. 1846. Depois tem também da família da Luz, nas bandas da Esmeralda, mas já 1940 e algumas coisas, uma competição entre os peões de tiro de laço. E ali vem a questão da competição, né? Mas a manifestação de exposição, né?
demonstração. Essa ocorreu conforme o nosso amigo escritor aqui está nos explicando. E inclusive aqui, ó, falando em Santa Catarina, né? Muitos outros rodeios, batalhas e desafios marcaram o destino bravio da gente da terra de Anitta, um povo que só se agita quando está com a razão e abre braços, estende mãos a quem na paz lhe visita. Enfim, nos rodeios, parada maior da gauchada, onde se vislumbra a alvorada de um tempo que vem chegando, e com ele resgatando o respeito e a dignidade, o amor próprio e a verdade, como lema entre os humanos. Então. Tem que tirar o chapéu, né? Tipo, poeta aqui, né? Mano Terra. E o senhor também escreveu músicas. Foi premiado na Sapecada? Esse poema é das minhas criações. E eu participei de vários concursos de poesia declamada, tipo da Sesmaria de Osório, também. Opa! Também estivemos por lá, fui jurado lá, inclusive. E participamos de alguns festivais musicais. A Sapecada regional eu ganhei com a música Nas Asas da Gralha, que vai tocar nas rádios por aí, porque eu vou falar de um programa novo de rádio que está nascendo aí. E aí vai tocar o Nas Asas da Gralha para levantar o astral de quem planta pinhão, põe a alma nas asas da gralha. E em breve, hein? No rádio aqui. No rádio de Chapecó. Isso aí. Gente amiga, nós estamos aqui então com Homero Franco, Mano Terra, né? E que um guri... Tu sabe por que eu criei o pseudônimo? Porque eu era conhecido por aí como Melo, Nero, qualquer coisa menos Homero. Quando escreviam o meu nome, não botavam o H também, né? É uma coisa danada. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu quero achar um nome artístico que não seja confundido com nada. Mano Terra, mãos na terra, irmão da terra. Que talento, né? Eu dizia, um guri de 85 anos, cheio de planos, e que estimula a gente. Tá aí com um projeto de turismo. Um dia encontro ele foi em 2023, quando o senhor foi homenageado, né? Preciso falar contigo. E daí fui junto com o pai para ouvir o que ele tinha para contar. Um projeto de turismo maravilhoso aí. E outro projeto que ele está ao lado aí de Grandes Tauras, né? É um projeto de um filme, longa-metragem, né? Isso aí. Mas nos conta um pouquinho sobre esse projeto de turismo, que a Chapecó que o senhor encontrou quando veio para cá, em 1962, por aí? 65 eu estive aqui. Como é que era? Para morar. O que o senhor encontrou e o que hoje o pessoal encontra aqui, e essas possibilidades turísticas que não são muito bem divulgadas ou elaboradas, trabalhadas. Olha, César, eu cheguei aqui, a cidade estava doente. A cidade padecia de uma culpa, de um remorso. As coisas da chacina, alguns não sabem o que é, mas a maioria do morador daqui tem noção de que aqui houve uma chacina. 3 pessoas inocentes foram queimadas vivas. Tem que pesquisar um pouquinho para saber como é que foi. Então o Chapecó passou a ter, porque saiu na mídia nacional, a revista O Cruzeiro era mais lida do que a Veja, nos tempos áureos da Veja.
O Cruzeiro fez uma matéria de 24 páginas sobre esta chacina. E Chapecó ficou conhecida como queimador de gente. Nossa Senhora. Então essa doença eu vim encontrar aqui. Aham. Mas era a época do cinquentenário, aí surgiu esta coisa maravilhosa aqui, né? O álbum que eu ganhei da família do seu Florenal Tieserini, agradeço Eu mais uma ajudei a fazer vez. esse álbum também. 50 anos de Chapecó. 50 anos de Chapecó. E a SAC, Sociedade de Amigos de Chapecó. Alô, Gemelli, grande abraço. Gemelli, quero falar contigo, Gemelli. Olha aí, Gemelli. Tá? Me liga ou me dá teu número que eu te ligo. Nós precisamos criar a nova arrancada de Chapecó, porque a última arrancada foi essa de 67, com o cinquentenário, com a SAC, com a EFAP, com a Fundeste, com as indústrias que surgiram depois, Sadia Avícola, hoje BR Food, Aurora, Bugio, e tudo que está aí faturando dólar é cria de 67, do trabalho da SAC. Tá? Então, Gemelli, me chama, eu quero falar contigo, por favor. Eu desço do avião com a minha esposa doente, viemos aqui por isso, viemos para cá porque eu tenho meus filhos aqui, e a gente precisava do apoio familiar para tocar a vida. Minha esposa faleceu. O senhor retornou em 2022, né, para cá? 2023. 2023 para cá, para Chapecó. Desço do avião aqui, um aeroporto magistral, avião de grande porte descendo aqui, não era assim. O aeroporto era lá no São Cristóvão, um chão de pedra. E quando eu saí, né? Bom, eu comento com a minha esposa, gente, Blumenau não tem aeroporto. Gramado não tem aeroporto. E veja o turismo que acontece em Blumenau e em Gramado. Eu disse, nós temos que criar um espaço aqui para um turismo regional. Eu ajudei a fazer o Vale Europeu. Fui chamado equipe, eu fui mentoring do projeto de comunicação do Vale Europeu. Vale Europeu pega que municípios ali, seu? Pega 30 municípios da região e o segredo está em um não concorrer com o outro. Eu não posso ficar bravo que o turista vai na pousada do meu vizinho e não vem na minha. Eu tenho que ir lá conversar com o turista e dizer, eu também sou do grupo, tá? Quando você quiser voltar aí, se quiser me visitar, e por aí, rapaz. Se você vai a Gramado e entra numa loja de chocolate perguntando por uma determinada marca e o sujeito não tem, ele não vira a cara para o turista, ele diz, espera um pouquinho, vem cá comigo. Ele sai na rua, levando o turista na loja que tem, e diz para o colega dele, esse meu cliente aqui quer o teu chocolate, não o meu. É esse o segredo, tem que unir. Não adianta querer agora só um hotel daqui fazer propaganda de que aqui é lugar de não sei o que. Tem muita coisa para ver. E dá para criar muito mais. O que o senhor pontua assim, como um interesse turístico que pudesse agregar? Por exemplo, o Lago do Goiôém, ocupado por quem? Pelo chapecoense. Dá para criar programas para trazer o turista para entrar dentro do lago. E Poçadas, eu já fui umas 4, 5 vezes a Poçadas, catamarã. Com visitas, viagens ali, né? Lá nos Estados Unidos tem coisas maravilhosas em cima de lagos de hidrelétricas. Aí alguém me diz assim, mas o lago é
é da hidrelétrica da usina. Não, o lago é nosso, o lago é de Deus. A usina é a concessionária e não pode proibir que se use o lago para fins sociais, porque senão ela está sendo inimiga. E a usina não é inimiga, a usina é parceira. Sim. Então é só chegar lá nos diretores da usina e dizer: nós queremos explorar o lago sem tirar água dali, sem estragar nada, acrescentando. É só falar. Tenho certeza que funciona. E aí nós temos coisas para criar, para inventar, porque a Semana Farroupilha daqui é uma festa, CTGs. é uma festa extraordinária que não recebe turista. O visitante daqui é o regional aqui, de Guatambu, de Coronel Freitas, né? O cara de longe não pega avião para vir ver a Semana Farroupilha. E eu quero os CTGs daqui envolvidos no meu projeto. Temos que criar aí restaurantes para servir comida típica e tradicional. Como eu fui ao Nordeste comer o feijão baião de dois. E lá eles apresentam, principalmente agora no São João, né? Que aí, tem as apresentações das quadrilhas e tal. Nós temos invernadas de danças aqui, chula, um monte de coisa para apresentar. O Nordeste é uma terra fantástica para o turista, porque tem um clima bonito lá e tem a comida, tem as belezas. Aqui também tem. Se você vai para a região do Vale Europeu hoje, você encontra comida do alemão, do italiano, do polaco, e se diverte, enche a pança e volta. Quando nós começamos o projeto Vale Europeu, Blumenau era uma cidade de compra de malhas e cristais. E tinha a Oktoberfest, durante 20 dias, 15 dias, uma vez por ano. Hoje, Blumenau recebe gente de todo o mundo, acredito que dá para falar essa palavra, que desce num aeroporto longe, Navegantes, faz 40 quilômetros para chegar em Blumenau. Gramado desce aonde? Caxias ou Porto Alegre. E vai a Gramado, Canela, e tem turista lá o ano inteiro. Muito mais no fim do ano ali, quando eles têm aquelas coisas bonitas do Natal, né? Mas nós podemos criar. Aí vem o autódromo, que daqui a pouco vai ser inaugurado. E aí vem outras coisas, aquela cachoeira lá de Quilombo. O autódromo também, as águas, né? Minerais, as borboletas do velhinho ali. De Seara? Da divisa, né? E assim por diante. Gente, nós podemos pegar águas minerais, os municípios essas ideias que já estão por aí, e integrar tudo num projeto só. E a hora que você divulga isso para o mundo, divulga tudo de uma vez só. E isto vai ser barato, porque não é um que vai pagar a conta. São dezenas, dá para falar centenas de contribuintes, né? Eu quero falar com Sociedade Amigos de Chapecó, a SAC. E de tantos trabalhos e projetos lindos, né, para Chapecó. Se quiser me chamar, Convention Bureau é a entidade que cuida do turismo aqui da cidade, né? A Associação Comercial e Industrial de Chapecó vai fazer um evento agora, fim do mês. Eu quero estar lá, mas antes disso eu quero conversar com a diretoria da SIC. Eu tenho projetos para enriquecer a ação da Associação Comercial e Industrial de Chapecó. Que maravilha. E o outro projeto, que esse menino, né? Obrigado. Com todo o seu vigor, né? Seu
muito mais que a cabeça palavra, é uma coisa que a ação é uma coisa que eu considero de fazer as coisas com a cabeça com entusiasmo, é de um menino. né? O corpo é de um bisavô. Mas a cabeça é de um menino. Hoje É falar isso do aí. filme, né? Isso aí. Do filme. E tem outro projeto também que com Jumir Secom, nosso abraço. Taura, é com ele também? Esse projeto do filme, longa-metragem? Tá com o Osney e o Jumir estão aí. O Osney é o diretor, o Jumir é o roteirista, eu sou o fiscal. O fiscal. Eu vou fiscalizar o conteúdo para que nada saia fora do real, né? Porque trata de um tema que o senhor viveu, né? Um tema que eu vivi, o Auri Botanese foi meu amigo, né? E trabalhei com ele, fui diretor da cooperativa dele. E aí eles descobriram que o grande segredo da riqueza dessa cidade começou em 67, com a EFAP, com a SAC, nessa época o Auri assumiu uma cooperativa que estava fechada. Auri Bodanese. Foi chamado pelo Banco do Brasil, Setembrino Zanchetti, e disse: Auri, eu quero que você tome conta desse projeto. Esta cooperativa, hoje com o nome de Alfa, criou as condições para o dólar vindo do mundo para cá. Porque se não fosse a cooperativa apoiar o pequeno produtor, ele tinha abandonado, ele tinha ido embora. Ele estava na favela, quem sabe? Porque aí veio a cooperativa, levou para ele o crédito, levou para ele a semente, levou para ele as matrizes, levou para ele o mercado, a garantia de recolher a produção dele e a garantia da remuneração. Esse cara hoje está lá recebendo uma ótima remuneração graças ao quê? Cooperativa Regional Alfa e Aurora. Claro, a BR Food também ajuda, né? Mas não dá retorno. O lucro fica para a BR Food. E no caso da cooperativa, o lucro da cooperativa volta para o agricultor. Ele recebe no fim do ano cheques de mais de 100 mil retorno. Aí ele vai comprar uma caminhonete nova. De quem é o lucro? Do revendedor daqui da cidade. Aí ele vai comprar um apartamento. De quem é o lucro? Da construtora. Aí ele vai comprar um terno novo, uma bota nova. De quem é o lucro? Do comerciante. É isso que faz Chapecó? Essa grande cidade, né, admirada, que nem o Dr. Lang no mundo. Eu disse assim, admirada em todo o Brasil. Ele me deu entrevista, Dr. Lang. No mundo. E daí eu disse assim, no mundo. No mundo, com certeza. Fala de Chapecó. Quando eu cheguei aqui, não tinha nem o prédio da Neri, que foi o primeiro de 4, 5 andares. Em né? 65. Tá vendo? Não tinha nem o prédio da Neri. A cidade era uma coisinha, talvez o quê? 25 mil habitantes? Se muito, acho que não. Tá? Mas tinha uma catedral bonita que o padre construiu depois que queimaram a outra igreja, né? Deu vergonha na turma de não ficar sem igreja. Como é que pode? Eu sou filho de Deus e não tenho uma igreja para frequentar. Aí o padre entrou e disse: Frei João, então vem com teus tijolinhos lá, vem com teu cimentinho lá, nós vamos fazer uma igreja. E não fez só a igreja, fez o seminário também. O Frei João, hein? De aplaudir, né? Eu soube dessas dos tijolinhos. Movimentava todo o pessoal para construir, né? É isso aí, minha gente. Estamos recebendo hoje, então, Homero Franco, Mano Terra, que em breve vai estrear um programa de rádio trazendo todo esse conhecimento dele. Nós ficaríamos aqui uma semana aqui sem parar conversando e de tantas histórias que ele tem, que um homem com... pequeno comercial. Sim, pois não, fique à vontade. O programa tem como objeto a valorização do povo
do Oeste. Nós achamos, inclusive, que as emissoras vão poder repetir esse programa lá em São Miguel, Pinhalzinho, Coronel Freitas, por aí, Xaxim. O programa ele será gravado, ele não vai fazer menções de horário, nem de data. Então é um documentário musicado, com música nativista da melhor qualidade. Eu tenho mais de 5.000 faixas de música dos festivais, principalmente dos festivais, porque o conjunto musical que anda tocando por aí, tirando Serranos e Monarca, e alguns outros que eu não vou falar agora porque não me lembro, eles não têm música boa. Música boa tem que falar de amor, tem que falar de paixão, tem que falar de mulher, tem que falar de natureza e não de valentia. E aí, César, você abre um CD de um conjunto qualquer aí, o cara é o maior valente, ele é o maior comedor, ele é o cara que tem o maior sucesso. Faz e acontece. Não é o gaúcho. O gaúcho é humilde, é trabalhador e é sentimental. Não é só lombo de cavalo também. É lombo de cavalo também, né? Canta suas coisas. Claro, mas não é só lombo de cavalo. Não é só lombo de cavalo. Tem a enxada. Tem sentimento. O cara está trabalhando em qualquer lugar por aí, escutando músicas de ótima qualidade que geralmente não toca por aí nas emissoras. São muito poucas as emissoras que valorizam a música nativista, que é a mais bonita música do mundo por conteúdo. Então esse programa vai se chamar Bravo Oeste, Brava Gente. Bravo Oeste, Brava Gente. Aguardem aí que nós vamos botar no ar um programa de 1 hora semanal com músicas de ótima qualidade e conteúdo, contando historinhas que você não conhece, e se conhece vai dizer, é isso mesmo. Tá aí, né? E foi convidado, inclusive, pelo nosso patrão Lenoíris da Silva, nosso diretor aí, para fazer uma coluna no jornal impresso aí, Diário do Iguaçu, que tem os seus 28 anos. Já está aceito. Já está aceito, olha aí, ó, vai estrear também. Os detalhes. Eu estou aqui há 22 anos. Aí tem as páginas Parabéns. Bate Casco, 2 por semana, e o programa Bate Casco aqui do Diário do Iguaçu, levado aí pelo Facebook. Conversamos então com Homero Franco, né? Uma trajetória sensacional dentro da comunicação, dentro do jornal impresso, dentro do rádio. Agora está retornando ao rádio, vai estar retornando ao jornal impresso aqui no Diário do Iguaçu, e com também essa participação muito efetiva dentro da cultura gaúcha, fundador do Ilha Chucra, escritor, poeta, avaliador de rodeios, de festivais de poesia e também premiado na Sapecada. Mais alguma coisa que o senhor queira colocar, fique à vontade. Um abraço para as viúvas dos meus amigos. César, eu chego de volta depois de 40 anos à minha cidade e começo perguntando para os meus filhos, para as pessoas com quem eu, mais jovens, né? Cadê o fulano? Morreu. Cadê o ciclano? Morreu. Olha, quase todos. Sobraram pouquíssimos. Eu tenho um grande sentimento de elevar meu pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, pela alma dos grandes amigos que eu conquistei aqui nessa cidade e que não estão mais aí. Então, a pessoa mais novo que está por aí não me conhece, né? É preciso um bate-casco aí para dizer, mas esse é o diretor da Folha do Oeste que estava, então o papai falava nele.
Isso. Tá. E que bom, né? Então, temos essa oportunidade. considerem-se o tio chegando de volta, o vô chegando de volta e querendo participar disso aqui. Enquanto me durarem as energias, eu serei o principal, se puder, defensor dessa cidade. Tá aí. Muito obrigado. Obrigado. Minha gente, nós vamos passando a tramela e vou deixar aí para vocês, falando em sapecada, né? Nós vamos trazer aí a vencedora apresentada no Sapecada no último final de semana, na cidade de Lages. A música vencedora, Poncho Miliqueiro, e traz um tema bem sensível, né? Social aí, do cidadão lá que, com o seu poncho que tanto gostava, leva lá no comércio para trocar por material da escola, né? Então, com vocês aí, letra do Evair Soares Gomes e música do Juliano Gomes Ávila, na interpretação do Pirisca Greco, a campeã da Sapecada, Poncho Miliqueiro. E eu vou ficando por aqui, agradecendo ao senhor, a senhora, ao guri, a guria, pela amável companhia. E agradeço ao patrão lá de Riba, que me deu permisso e saúde para que estivesse por aqui fazendo o que amo, trazendo a nossa cultura e recebendo amigos, tauras, que são um grande exemplo para a gente. Me queiram bem, que não custa nada. Tchau e graças. Tubito de tenaz mochila, umas alpargata, era o que fazia falta. Outro dia eu volto por mais. Um cadernito comum desse senho aspiral anda escasso que eu pensual. Tudo é na volta da xanga, essa bombacha paisana, minha colhera qual alpargata, lápis de cor, uma borracha e um tubito de tenaz, lápis de cor.